Imagina uma história que começa em uma das maiores fatalidades da história da humanidade e termina na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Essa é a história de Herbert Sucos, que hoje a gente vai elucidar um pouco, contando essa trajetória que parte lá da Europa e termina no Brasil, graças a uma audiosérie que agora será lançada na Audible. Certamente já pode estar até disponível na data do lançamento desse vídeo que você está assistindo, que é pesquisada, estudada e levada em conta por Patrícia Hargreaves, que está aqui presente no nosso estúdio. E um fato muito curioso, que não apenas ela é escritora, jornalista e faz essa nova produção, como ela também foi editora do Aventuras na História anteriormente, então até um encontro geracional com que vocês estão podendo presenciar. Então, desde já, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Até aqui, a gente fica muito feliz. E começo te perguntando, de onde surgiu a ideia de contar a história de Herbert Sucos? E eu até anotei aqui, porque o nome dele é escrito Sucos, mas só que o Czinho dele tem aquele circunflexo embaixo. Que não então tem, não tem na nosso, língua portuguesa, no nosso né? alfabeto, então, mas tem que se falar Sucos. Sucos. Me diga de onde partiu o interesse de contar a história dele. Partiu daqui. E não é brincadeira. Eu dirigi a Aventuras na História por 10 anos. Logo nos primeiros anos que eu estava dirigindo a revista, a gente publicou essa matéria de capa. Maravilha. Que é de abril, acho que é abril de 2007, que fala Nazistas em Liberdade. Que é a história da fuga dos nazistas para o Brasil, para a América do Sul, desculpa. Então o maior espaço a gente usou para falar de casos clássicos, como Mengele, Eichmann, nomes muito que já são conhecidos, né? O Sucos teve um espaço um pouco menor, porque o caso dele tem uma particularidade. Ele não pode ser chamado de criminoso, porque ele nunca foi julgado por um tribunal. O que se pode dizer é que ele foi acusado por sobreviventes da guerra. Sobreviventes da guerra acusaram a ele de ter cometido assassinatos e outros tipos de crime com as próprias mãos. Mas ele nunca foi para um tribunal, então a gente não pode chamá-lo de criminoso, né? Ele é acusado, ele não é um criminoso. E, bom, eu sou carioca, né? Dá para perceber pelo sotaque. E eu escrevi um livro que eu lancei há poucos anos atrás, que é um livro que é um true crime também. É um livro que conta a história de um cirurgião plástico aqui de São Paulo que esquartejou uma paciente que tinha tido um relacionamento com ele. Seria o Fará Jorge Fará? O Fará Jorge Fará, exatamente. Certo. E aí eu tinha entregue já, o livro já tinha sido lançado, eu estava procurando qual seria a próxima história que eu ia querer contar. Aí fui visitar meus pais no Rio, estou passeando na lagoa, né, parada no trânsito, aí eu olhei para os pedalinhos. E aí é o seguinte, o Herbert Sucos, logo que ele chegou no Brasil, ele construiu um parque aquático na lagoa, que tinha lancha de puxar jet ski, mas o que era mais diferente é que ele construiu ele mesmo os primeiros pedalinhos da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Pedalinhos que estão lá até hoje, né? Faz parte do imaginário popular, cultural da região. Né? Ele é um clássico de passeio de pai com filho, ou de turista, enfim, e faz parte do cenário da cidade, né, aquilo ali. Então, eu fiquei com Herbert Sucos na minha cabeça por conta dos pedalinhos. Aí tô eu lá no trânsito, um dia, olho pro pedalinho e falo, e aquele cara, hein? Será que é uma boa história contar? Cheguei em casa, de volta, dei um Google. Nesse Google, rapidamente, eu descobri 3 coisas. Coisa 1, ele ainda existe hoje na Letônia, que é o país de onde da origem dele, um processo aberto no Ministério Público que busca
definir ou decidir ou julgar se ele era realmente um criminoso de guerra ou se ele não era um criminoso de guerra. Então isso, a gente está falando de 50 anos, 60 anos depois do fim da guerra, né? E isso é uma coisa. Coisa 2, tinham 4 livros recentes sobre ele. Entre esses 4 livros, 3 eram estrangeiros e um era de um historiador brasileiro que fez a tese de doutorado dele baseada no Tsoukas. Certo. E tinha essas duas. Mas aí o que mais me espantou foi que naquele mesmo Google eu descobri que ele era tema de um musical. Caramba. Na Letônia. Caramba, no musical? Porque assim, ele é... Como é que o cara tinha um musical na Letônia e aqui não nos nomes conhecidos como Mengele, por exemplo? Então, o que acontece é o seguinte, o Tsoukas, ele antes da guerra, ele era uma personalidade na Letônia. Ele era famoso na Letônia. Por quê? Ele era um piloto de avião, projetista de avião, que ele tá para a Letônia, historicamente, como fama, como Santos Dumont tá pra gente. Ele é um cara... referência de criador. A gente não sabe a cara do Santos Dumont? Sim. Então, na Letônia eles sabem a cara do Herbert Tsoukas. Como é que um cara que era famoso, inclusive antes disso tudo, foi parar no exército nazista? De forma voluntária, né? Caramba. Ele se voluntariou. Logo que a Alemanha ocupa a Letônia, expulsa, né, o exército russo e ocupa a Letônia, era uma política comum para os alemães convocar a população local, as pessoas, né, para colaborarem com o exército dele. Quem estava disposto a colaborar, vem aqui e nos ajuda. Ele colaborou do primeiro momento. E essa colaboração, ele dizia, a história que ele conta é que ele teria se colaborado como mecânico dos caminhões do exército alemão. Só que diversos judeus que sobreviveram ao Holocausto na Letônia contam outra história. Contam que afirmam diante de autoridades, em depoimentos assinados e registrados, que sim, ele matou com as próprias mãos. E, inclusive, teria sido responsável por coordenar um segundo maior massacre da Europa antes dos campos de concentração. Meu Deus! Que era um massacre que durou 2 noites, aconteceu durante 2 noites e que matou 30 mil judeus nessas 2 noites. E creio eu que por isso, desse musical certamente deve ter enaltecido isso e outras obras, ele se tornou uma figura meio controversa lá para você levantar como um criador, né? Porque se a gente tem Santos Dumont aqui que tira a própria vida com a tristeza de ter visto a criação dele virar uma arma de guerra, exato, ele sai impune disso, né? Porque assim, ele morreu agarrado ao argumento de que ele não podia ser acusado de crime. Porque ele não foi julgado. Certo. Ele não podia ser acusado, não. Ele não podia ser considerado criminoso porque ele não foi julgado. E com essa premissa ele vem para o Brasil depois da guerra. Então, imediatamente depois, ele chega no Brasil, certo, no Carnaval de 1946. Colado com o fim da guerra. Coladíssimo com o fim da Perfeito. guerra. Chega no Rio, ele, mulher, 3 filhos, sogra e uma menina judia. Quem é essa menina judia? Então, quem é essa menina judia? Bom, a menina judia se separa da família Tsoukas, ali mesmo, logo que chegam no porto, e é recebida ela tinha sido recomendada para ficar numa casa por uma associação judaica. Ela foi direto para essa casa e nunca mais esteve com eles. Não que se tenha notícia. Nunca ela visitou,
Nem procurou. O nome dela era Miriam Keitzner. E eu conversei com a filha dela, que não quis que a entrevista fosse veiculada, gravada. Sim. Mas eu conversei com ela porque a Miriam já morreu há muitos anos. Certo. E é isso. Perfeitamente. Bom. E ele vive normal, ele chega... Ele chega normal, ninguém no Brasil tinha conhecimento imediatamente de que ele era um soldado nazista. Ele chega sem dinheiro, porque ele tinha gastado, né, todo o dinheiro que ele tinha, ele usou para fugir da Letônia, ele foge pela Alemanha, depois pela França, então ele chega duro aqui, né, cheio de filhos, para criar, e ele tinha um bem, era uma Leica, uma câmera Leica. E aí ele fala com a comunidade da Letônia, que recomenda que ele vá na Mesbla, que era uma loja de departamento clássica do Rio de Janeiro, no departamento de fotografia, tentar vender aquela Leica, porque o cara que atendia, que era o chefe do departamento fotográfico da Mesbla, era letoniano. Letão. Sei lá, nunca sei se é letão ou letoniano. Eu também não saberia. Aí ele vai, procura o cara, se apresenta como judeu. Que safadinho, que sacana. Aí ele se apresenta como judeu pra esse senhor, vende a câmera, ganha uma boa grana. Só que o cara não comprou, porque ele era judeu. Não caiu nessa. Porque o cara era judeu. Certo. Aí esse cara escreve, e também esse cara morava já há muitos anos no Brasil, então esse cara escreve para um primo, fala o nome do cara. Bom, isso aí a gente está falando ainda de 46. E aí aquilo ali deflagra um rastilho de pólvora na Europa, né? A Europa é essa que estava ainda completamente destroçada, totalmente desorganizada. E aí, nessa época, em 1948, os sobreviventes começam a dar depoimentos, a contar o que aconteceu. O que tinha acontecido na guerra. E 5 depoimentos entre 48 e 61... Não, entre 48 e 49, tem 4 ou 5 depoimentos de sobreviventes que citavam o nome dele. Não, são um deles é testemunho. Um deles, o nome dele era Abraham Shapiro. Certo. Era o mais novo deles. E ele conta nesse depoimento que o Tsoukaros invadiu a casa dele. Que ele morava, ele, os pais e a irmã. Ele e os pais só, a irmã estava na Rússia, na União Soviética. Expulsou eles de lá. Eles foram morar no porão? No porão do edifício. E o pai, aquela noite, é levado e nunca mais volta. Meu Deus. E ele se lembra da figura do Tsoukaros. Mas com riqueza de detalhes. Como se eu estivesse vendo você, ele descreve ele. Bom, e nesse apartamento tinha um piano, porque o menino estudava piano. Esse menino, o Abraham Shapiro. E, segundo o Shapiro conta no depoimento dele, ele era chamado, volta e meia, para voltar à casa dele, para tocar em festas para oficiais nazistas. Essas festas eram promovidas pelo Tsoukaros, para ele tocar em festa, para ele fazer a música ambiente. Que doideira, cara. E assim, ele fala, ele via que tinha uma moça judia que servia a ele, ao Tsoukaros. Meu Deus. Bom, esses relatos chegam no Brasil logo no ano seguinte por meio desse primo. Não chega no Brasil. Não aí, chega. Calma aí. Isso foi um registro que ainda está lá. Aí estão lá. As instituições judaicas da Europa e dos Estados Unidos ainda estão começando a colher os depoimentos dos judeus. Para começar a procurar. Onde é que estão esses caras agora, né? Os carrascos nazistas. E aí, o Tsoukaros chega no Rio, isso se estabelece, e o que acontece? Ele
Como é que é? Aí ele vai trabalhar, primeiro emprego dele, ele vai trabalhar sabe o que é o Parque Lage, no Rio? Sim, o Parque Lage, é lindo. O Conde Henrique Lage. Sim. Ele tinha uma fábrica de aviões, ele vai trabalhar nessa fábrica de aviões, a fábrica de aviões fecha, o Tsoukaros começa a construir na garagem da casa dele, em Niterói, os primeiros pedalinhos. Pedalinhos esse que ele consegue fazendo, né? Ele era muito bom de network. Ele era brilhante. A verdade é que ele era brilhante. Ele era muito bom. Ele consegue a concessão para construir um clube aquático na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é aquele clube que eu te falei. Aí que tem os pedalinhos, tem um restaurante flutuante, tudo era dele. Vira uma febre o negócio. Isso daí, eu estou te falando agora, eu estou te contando uma história de 1950, Copa do Mundo no Rio de Janeiro. 5 anos depois ele já emergiu como uma potência local. Exatamente. E aí a Realidade, que era a maior revista da época, faz uma reportagem com ele de 5 páginas. E a reportagem cai que nem uma bomba. O que tinha acontecido em paralelo a tudo isso? As entidades judaicas da Europa, enfim, estavam atrás dele. O Simão Wiesenthal, que foi o maior caçador de nazistas, estava atrás dele. Faz sentido, porque se 5 anos passaram aqui, também passaram lá em relação a essa investigação, né? Então, estava tudo se desdobrando. Perfeito. E aí, a comunidade, a Federação Israelita do Rio, convoca uma coletiva de imprensa, porque o título da matéria da Realidade era uma coisa no tipo assim, a incrível história do homem que deixou a Europa destroçada, chegou e se reinventou, empreendedor. Mal sabiam. Bom, e aí a comunidade judaica chama essa coletiva, comparecem 13 veículos, que é uma coisa que, né, em 1950 era uma coisa relevante, e fala, então, aqui está, distribui cópia desses depoimentos para todos os jornalistas. Passam, sei lá, 1, 2 dias, tem uma manifestação nos pedalinhos, manifestação de judeus que queimam os pedalinhos, queimam o negócio. Eles vão presos, os judeus. E eles são obrigados a fechar o negócio. E aí o prefeito que tinha dado a concessão, retira a concessão. E aí eles se mudam, eles deixam um pouco tempo depois o Rio e se mudam para São Paulo. Perfeitamente. Bom, eu sei que a partir do momento que se tornou público o fato dele ter uma associação com o nazismo, ele passou a ser um alvo da Mossad. Eu quero que você me diga sobre, mas eu quero que você não me diga tudo, porque eu quero que o pessoal ouça o audiosérie. E se a gente der muito spoiler, vai ser muita coisa, porque foi feita uma pesquisa extensa, não apenas com a sua pesquisa, mas com as outras que foram reunidas, que você citou no início da conversa. Para quem não sabe, o que é a Mossad e como que eles foram atrás dele? Então, o Mossad, ele vai atrás deles muito no fim da vida do Tsoukaros. Eles partem, o Tsoukaros morre em 65, eles começam a ir atrás, a emboscada para encontrá-lo em 64. Então, ele viveu entre 1946, não me lembro exatamente quando ele mudou, e aí quando ele muda de 50 e poucos, 52 por aí, para São Paulo. E ele abre o mesmo negócio na Riviera. Certo. Aqui perto da capital. E aí, o que é a parte tragicômica dessa história é que quando o Mossad... Porque o Mossad, ele não fazia parte de procurar os nazistas pelo mundo. Certo. Ele atuava depois disso. Quem eram os caçadores de nazistas? O Simão Wiesenthal. Aí o Mossad fala com o Simão Wiesenthal, escuta, a gente está sabendo que esse cara está no Brasil. Aí o Simão Wiesenthal responde para os caras, vocês estão de brincadeira, né? Eu avisei isso em 1948. Vocês estão falando comigo em 1963. Vocês estão loucos? 18, 17 anos O dossiê está completo aqui, está aqui. Toma. Caramba, hein? É isso. Caramba. Bom, quero saber
antes da gente perguntar como é que você pode encontrar, e já te antecipo que é na Audible, a plataforma de áudio da Amazon, mas ó, como foi o processo de produção dessa audiosérie agora pro lado mais técnico? Como foi para você? Como é que você adaptou o seu texto? Olha, não é fácil, não é um processo fácil. Escrever para áudio, para audiosérie, você tem que ser muito rico para fornecer elementos para que o ouvinte se sinta naquele lugar. Tem que ser muito descritivo. Muito. Perfeito. Muito. Você não tem um suporte de imagem, né? Você tem que contar para ele qual é a imagem. Então teve esse desafio, mas a gente teve uma equipe muito legal. A gente tinha uma sala de roteiro com uma roteirista super experiente, a Maria Cláudia Oliveira, com o Guilherme Rainer, também formado em cinema, formação em cinema, também a Anitta Efraim, que é uma menina que é jornalista também faz bem experiente com podcast. A gente teve, né, pesquisador trabalhando para a gente na Letônia, pesquisadores de áudio. A gente foi um processo muito grande. Não tem uma informação, uma vírgula sonora na audiosérie que não tenha sido checada e rechecada. Perfeito. E daí a gente tem um material que hoje pode ser encontrado como lá na Audible? Só digitar do céu ao inferno na Audible que vai aparecer e clica lá. Maravilha. Patrícia, muito obrigado por disponibilizar esse tempo e voltar ao estúdio da Aventuras. Na época, eu acho que a Aventuras não tinha nem estúdio audiovisual, né? Porque... Não, naquela época tinha site. Ah, bom, ainda temos o nosso site que vocês podem visitar, aventurasnahistoria.com.br. E Patrícia, muito obrigado por disponibilizar esse tempo para conversar conosco. Eu que te agradeço e foi um prazer. Maravilha. Ouçam Do Céu ao Inferno, a história de Ebert Tsukos, acertei a pronúncia? Perfeito. Maravilha. E se inscrevam no nosso canal para receber entrevistas legais como essa. Até mais. Obrigada. Muito obrigado, Paty. Obrigada a você.